e sonhou toda a terra cheia da tua glória. Mabel, tudo bem? Bom ter você aqui hoje. Bom que você tá aqui. E aí, tudo bem por aí? Tudo certinho? Esperando o pastor entrar pra gente começar a live. Tá encerrando já as lives, tá acabando. Foi bom, mas tá acabando. Deixa eu pegar no meu fone de ouvido. Pra ficar já no jeito aqui, que é mais fácil pra ouvir. Você tá me ouvindo bem, Mabel? O áudio tá bom? Acho que agora fica melhor, né? Pera aí, deixa eu arrumar o jeitinho aqui. Ó, o pastor já entrou. Já vou convidar o pastor para entrar aqui. E aí, Tudo bem? tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim, tranquilo. Tá me ouvindo aí Certo. direitinho? Tô sim, tô ouvindo bem. Deixa eu arrumar aqui o celular. Aí, tô ouvindo bem. Aí, tá na igreja? Tá aí na igreja? Tô aqui na igreja aqui. Tô aqui na igreja. Legal. Bacana. Deve estar um frio lascado aí, então não? Muito frio mesmo. Mas tá bom. Imagino. Feliz de estar aqui Tá com bom. Também tô feliz de você ter aceitado o convite, cara, de verdade. Gosto muito, muito, muito da sua história, sabia? você. Oh, que benção, fico feliz. Eu gosto muito de você. Mesmo. Também, cara, legal. E aí, fala pra gente aí um pouquinho antes da gente começar. Sarinha entrou aí também, Sarinha é minha amiga. Fala pra gente, se apresenta pra gente, pastor, porque a live ela vai ficar salva, né? Ela fica salva no meu perfil, para as pessoas estarem assistindo depois. Ah, legal. Feliz de estar aqui, Thiago, novamente, né? Quero cumprimentar todo o pessoal aí que está entrando e que vai assistir, né? Essa live vai ser bem legal. Obrigado pelo convite, ter lembrado da gente. Para quem não me conhece, sou o pastor Alessandro, né? Sou aqui da Igreja Cristã Terra Fértil. Semana passada nós completamos uns 10 anos de ministério pastoral Glória a e Deus, cara. ministério, né, da igreja é, aqui em Poá, então ficamos muito felizes, estamos muito felizes com isso. E você conhece um pouco a nossa história, né? A Igreja Cristã Conheço Terra, bem. ela nasceu com o propósito de, de cuidar de pessoas, de apacentar, de se importar mesmo por aquilo que Deus tem, né, como reino, como visão, como propósito. Hoje nós temos a igreja aqui em Poá, temos um projeto, né, que é o Instituto Terra Fértil. É um projeto que nasceu no primeiro culto da nossa igreja, na sala de uma casa, onde nós tivemos a visão de ter um instituto de contraturno escolar, de educação por princípio. Depois eu vou falar um Legal. pouquinho mais sobre educação por princípio, mas era algo que Deus ministrava ao meu coração da seguinte maneira: resgatar princípios, trazer a palavra como uma espada novamente, sabe? Ser manuseada mesmo. E aí Deus ele Uhum. foi nos capacitando nesses 10 anos para que houvesse, estabelecesse essa visão. Estamos com um projeto, né? Completou um ano, mas devido à pandemia nós tivemos que dar uma pausa, mas 2021 vamos voltar, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto também. Benção, cara. Eu queria, antes da gente começar, eu queria te honrar, cara, falar que eu sou muito grato pela sua vida. Amém. Eu fiquei bem pouco tempo aí com vocês, eu congreguei aí na Terra Fértil, acho que uns 7, 8 meses, quase um ano. Eu cheguei aí arrebentado, cheguei aí machucado, ferido, e eu fui pastoreado, fui cuidado, fui amado, fui discipulado, tomei uns puxão de orelha,
Foi um tempo muito bom. Eu sou muito grato por essa igreja, sou muito grato por esse ministério. Então, de jeito nenhum eu poderia fazer qualquer coisa sem estar convidando vocês para participar, né? Não, que isso, Thiago. Foi assim, uma alegria, né? É porque mesmo que você continuou o propósito, foi para outra igreja, nós não deixamos de ser irmãos. Eu acho que Verdade. hoje o tema sobre unidade, ele tem que se falado muito isso, né? A placa, o nome da placa, ela ganhou muito peso e ao ponto de dividir. Então, assim, eu tenho meus defeitos, você tem os seus, né? Mas nós somos irmãos em Cristo. E eu tenho que, como servo de Deus, orar por você e você orar por mim. E no dia que eu precisar de ajuda sua e você não puder me ajudar, ou porque não deseja me ajudar, ou não quer, não quero ajudar o pastor Alessandro, isso é uma coisa tua, porque é um chamado seu de cuidar, como é um chamado meu. Então, como você disse, Uhum. você veio para a igreja todo arrebentado, que seja, mas quando você veio a este lugar, o propósito era cuidar de você. E que quando você pudesse, tivesse bom, já saudável, pudesse caminhar e prosseguir para o alvo. E eu fico feliz de hoje estar aqui fazendo essa live com você. Amém, cara. Vamos começar com a primeira pergunta? Tá. Na sua opinião, quanto é prejudicial para a comunidade a falta da comunhão entre os ministérios, entre as igrejas? Tipo, o que você vê como pode prejudicar a comunidade onde a gente está inserido como igreja a falta dessa unidade? Assim, é muito desafiador, né? Porque a unidade, quando Jesus ele fala sobre a igreja, lá em Mateus 16, ele fala, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus não estava falando só de um local, um endereço, onde tivesse uma equipe de louvor. Não, ele estava falando de Uhum. autoridade. Então, autoridade é o quê? As portas do inferno não vão prevalecer. Então, vão combater, a gente vai ter uma batalha contra as portas do inferno e elas não vão prevalecer, né? E aí Jesus continua dizendo, darei a honra do céu, que é a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, quando Jesus ele fala sobre a igreja, ele liga a igreja a uma unidade, a um impacto. Agora imagine se Paulo e Pedro colocassem as suas diferenças à frente do chamado do reino de Deus. O que teria Sim. acontecido? Paulo ia se chatear, ia se entristecer, e Eu não vou iria mais criar uma pregar o divisão. evangelho, não vou mais ser missionário. O pessoal de Jerusalém não entende nada do reino, então vamos fazer a gente mesmo. Então, mas não, você vê Paulo vivendo o chamado, o reino, vê Pedro também vivendo isso, e a igreja crescendo, a igreja primitiva rompendo. Eu acho que falta hoje na nossa geração é isso. Essa unidade se perdeu, hoje a gente tem muito calendário, hoje a gente tem muita agenda de igreja, e que a gente não consegue se unir e cada um está tentando ser diferente do outro. Não, eu sou o melhor, ou eu sei fazer de um jeito. E o alvo não é esse, né? O alvo era estar unido. Eu acho que se a gente tivesse Sim. unido, Thiago, a igreja de Poá, falando de Poá, ela teria condição total de hoje estar ministrando o evangelho no ginásio de esporte, cuidando de toda a área de esporte da cidade, entraria nas escolas, estaria nas praças fazendo cultos todos os sábados, e cultos em praças, em ruas, é avivamento. Com Estaria certeza. tendo esse avivamento todos os dias. O endereço da nossa igreja é na principal avenida da cidade, e dia de sexta e sábado você se entristece muito de você ver a avenida toda cheia aqui, indo em balada, indo narguilha, essas coisas, e aí você fala, Uhum. cadê a igreja? E não é por causa que não tem jovens, é porque hoje a unidade, tudo começa pela unidade. E se perde a força lá no começo, aí você não tem expressão, né? Você não consegue avançar. Exatamente. Eu tenho um negócio comigo, cara, que acho que o dia que eu preguei sobre a comunhão, você tava lá na IPG, não tava? Sim, tava. Cara, pra mim, a base do avivamento é a comunhão.
É a Sim, base. Tipo, leitura da palavra, sim. Oração, sim. Santidade, com certeza. Mas se não tiver unidade, nada disso vai adiantar. Porque você pega João 17:21, que Jesus fala: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é uma chave assim tremenda, cara. Que eles sim. sejam um, que eles sejam em nós e que nós sejamos nele, para que o mundo creia. Então, não adianta a gente falar de santidade, não adianta a gente falar de leitura de palavra, de oração, de jejum, se não tiver comunhão. Por quê? Porque a Sim, gente vai estar quebrando princípios. Né? sim. Segundo a Crônica 7,14, se o povo que chama pelo meu nome, não é tipo, se a galera de Jerusalém, ou se a galera de Samaria, ou se a galera de, sei lá, dos confins da terra. Não, é se o povo, indiferente da localidade, indiferente da placa, indiferente da visão. Uns acham que pode ir de bermuda, outro acha que tem que ir de terno, uns acham que tatuagem não tem nada a ver, outros acham que é o fim do mundo, o cristão fazer tatuagem. Cara, não interessa. Se o povo que se chama pelo meu nome se ajuntar, né? Se ajuntar e orar, cara, aí já era. Aí as portas do inferno não vão prevalecer, aí vai ter sido dada a chave do céu e a gente vai, sabe, a romper com Sim, tudo, sim. entendeu? Eu acho A que sem cidade, é a base. Pode a falar. cidade de Poá seria impactada, né? Assim, você acompanhou a gente fazendo. Nós fizemos um evento na cidade que é o Dia da Alegria, né? Uma festa para as Maravilhoso, você é crianças. maluco. Você participou. E assim, o Participei, nosso eu tive a honra de trabalhar. sim. E o maior desafio que a gente enfrentou não foi nem em questão de encontrar o espaço, arrumar patrocinadores, é fazer com que tivesse braços, né? Pessoas que pudessem nos ajudar. Então, a maior dificuldade que eu tive muitas vezes de ter igrejas que pudessem estar junto com a gente no evento, é porque a ideia não era levar a terra fértil, a ideia era alcançar famílias e Deus Famílias. nos permitiu ter no dia 12 de outubro. Né? Então, dia 12 de outubro é um marco na nossa nação, tem toda a idolatria, tem toda. E a gente E conseguiu a vocês praça estavam dentro principal. da Praça Central, Exatamente, a principal da cidade. Então, assim, não era pela terra fértil, e sim pela unidade. A pelo igreja reino. indo lá fazer teatro, fazer fantoche, evangelismo, gincana, trazendo para a cidade uma visão do reino dos céus, trazendo Sim. para a cidade os princípios, os propósitos do Senhor. Então, a gente encontrou muita dificuldade do que? De ter braços. Então, a gente viveu muitos milagres, porque assim, a gente tinha um grupo lá de 40 pessoas e a gente estava atendendo 15 mil pessoas. Então, assim, era Era absurdo, né? Deus purinho, né, cara? A gente Era tendo que Deus fazer. purinho. E eu Exatamente. saía pra chorar. Você lembra disso? Você Aí dava dois tapas. voltava com a cara lavada, tava na porta, Sim. tava Coloquei você na recepcionando o rede. pessoal. É isso mesmo. Então, você vê as crianças, você vê as Só, famílias nos. eu lembrei de uma mulher, cara, lá, que veio pedir oração pra mim logo na entrada. Ela chegou e me falou: Sim. vocês são da igreja? Eu falei: a gente é. Falei: você pode orar pelo meu filho? Não, Cara, e assim, eu não cheguei, a gente não tava lá levando uma placa, não tava lá falando de igreja, a não. mulher, de repente, ó, pra você ver quanto João 17:21 faz sentido. A gente tava lá unido num mesmo propósito, e aí a pessoa identificou que a gente era da igreja. Eu não falei de igreja, ninguém Uhum. falou de igreja. A mulher chegou até mim e perguntou: vocês são da igreja? Aí eu Sim, falei: sim. Aí ela pegou e falou: você pode orar pelo meu filho? sim. Foi mesmo. Entendeu? É exatamente isso. Uma das maiores experiências que a gente viveu né, no dia da alegria foi a recepção, né? Ali na porta eram as Sim. maiores experiências, né? Porque Nossa, você é assim, doido. já estou dando um abraço grátis, né? Então as pessoas já recebiam aquele abraço e ali já era direcionado para uma oração e isso era muito bacana. Então assim, e esse evento nós nunca pensamos em fazer assim, promover a terra fértil, né? A ideia não era que ganhasse almas
e que essas almas pudessem encontrar igrejas nos seus bairros e uma cidade que está unida em ganhar almas, em avivar, em cuidar de pessoas. Então esse foi o nosso maior alvo. E esse foi o nosso maior desafio, ter essa unidade. Então eu louvo a Deus porque Deus levantou um exército, mas a gente poderia fazer muito mais. Poderia, Com certeza. e creio que nós podemos fazer muito mais. Amém, eu creio também. Cara, deixa eu dar uma pausinha aqui, dar um beijo aqui pro pessoal que está chegando. Tem a Bianca tá aí. A Bianca tá congregando com vocês, né? Bianquinha é benção essa menina, viu, cara? A Denise tá aí. Meu primo, o Francisco, tá aí também. A Ruth, a tia Ruth tá aí. Quem mais? A Vânia. Rapaziada do skate tá aí também, ó. Session Skate Shop. A galera lá de Ferraz de Vasconcelos. A Denise, o Felipe, marido da minha prima, tá assistindo também. A Vânia e a Rê Moraes. Rê Moraes eu não te conheço, mas seja bem-vinda, Rê. Eu conheço a Regina, saudade da Regina. Foi minha madrinha de casamento. Glória a Deus. Pensa demais. Bora. Beleza, cara. E deixa eu te fazer a segunda pergunta. Dentro disso que a gente tá falando, quais as áreas mais atingidas pela falta de comunhão entre as igrejas? O que você acha que, assim, se a igreja tivesse unida, o que mais a gente poderia alcançar? Porque, assim, onde você acha, assim, tipo, por exemplo, um exemplo, tá? Lá tem muito morador de rua. Pô, se a igreja tivesse unida, a gente poderia abençoar esses caras, achar a família deles, tirar eles da rua, ou seria, tipo, problema com droga, problema de bebida, ou talvez cesta básica pra galera. O que você acha, na sua opinião? O que você acha que a falta de unidade prejudica mais? É assim, a falta de unidade faz a gente se cansar mais rápido, né? Então a gente começa muitas vezes a atividade com força, com vontade, só que aí daqui a pouco a gente não tem perna, não tem braço. Assim, eu observo muito assim, a igreja, eu imagino assim, que Deus ele criou as igrejas, né, com características. Então, por exemplo, hoje Deus está dando uma área de autoridade que é crianças e famílias, né? Então a gente está com o Instituto das Crianças, está indo para os adolescentes, para os jovens. Mas tem coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, eu admiro muito o trabalho da Clínica de Recuperação, até quero parabenizar o Alessandro da Comunidade Cristã de Poá, que eles inauguraram a casa... A Winners. Isso. E eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, ele viveu isso, o Alessandro, ele tem um testemunho muito grande, e ele é igreja, e assim, nós temos que apoiar esse trabalho junto com ele, não é só a igreja, a comunidade cristã de Poá, é a igreja toda. Se nós, como igreja, entender isso, vai crescer esse ministério. Eu não consigo fazer, vamos dizer, eu não consigo ir lá, conversar com um usuário de droga, eu evangelizo, mas às vezes eu não tenho a experiência de vida como o Alessandro tem, e ele é igreja, né? Eu estou cuidando de criança, ele está cuidando, resgatando essas pessoas que estão morando na rua, que estão presos nas drogas, como também tem igrejas que fazem um trabalho sensacional com jovens, né? A gente tem lá em Mogi, aquela unidade da juventude das igrejas em Mogi, que eles se reúnem toda... Eu acho top, o Juct. Então, assim, nossa, Juct, né, cara? Esse cara é benção demais. Então, assim, se a gente tivesse essa unidade, eu acho que todas as igrejas teriam um ministério de jovens bacana, teria ministério de evangelismo bacana. Por quê? Porque teriam braços, teria pessoas para ensinar, para, sabe assim, unir na mesma visão. A igreja Terra Fértil, ela é bênção, ela tem muitas atividades, mas em muitas coisas nós somos limitados. E aí a gente olha para a igreja do lado e eu sei que ela pode fazer. Se a gente se unisse... Então, e isso que você falou, cara, eu acho que é a coisa mais linda. É tipo, eu ter humildade para reconhecer a minha limitação e aí ser servido pelo outro. E aí, naquilo que ele tem limitação, eu servir ele. Que nem, ó, vocês têm um trabalho fantástico com crianças. Vocês sempre tiveram, desde quando o Elisandro falou pra mim, há anos de vocês já tinham um trabalho com crianças e adolescentes. Então o trabalho de vocês com crianças e adolescentes é fantástico. Mas que nem você falou, dentro dessa área talvez eu não consiga suprir.
Então sim. aí, cara, peraí, vamos fechar. Eu supro você aí, a gente manda umas crianças pra ir pra fazer um negócio no instituto, e aí quando a gente fizer um evangelismo, vocês vão lá, e aí, sabe assim, e um somando Sim. com o outro. Ó, eu conheci uma igreja em São José dos Campos, que é a Igreja Evangélica Cristã. E eu conheci eles através da editora que nós compramos o material para o Instituto Terra Fértil. Eles têm uma editora, Thiago, que é assim, é extraordinário. Dentro da editora tem o editor-chefe, tem a equipe que faz toda a tradução ali, toda a correção, tem o artista que está fazendo o desenho, a diagramação. Uma editora toda voltada para criar material de evangelismo, de ensino, sabe, de escola dominical. E quando eu conheci essa igreja, eu fiquei muito impactado, porque assim, eles têm uma equipe de mestres, sabe? Assim, os caras, na Bíblia, eles amam a palavra de Deus e eles gastam tempo nisso. Eu acho que se eu fosse construir o material que eles têm ali, eu não teria força, assim, seria mais de 100 anos, deixaria para os meus filhos, para os meus netos. E eles têm. E aí o que acontece? Eu chego como igreja lá e falo, não, mas eu quero produzir o meu material. Cara, mas tem ali um material extraordinário. E a preocupação deles de não interferir com doutrina, mas sim ser realmente bíblico, sabe? Ó, é a Sim. Bíblia. A primeira atitude que eu tive foi o quê? Me aliançar com eles e falar, eu quero esse material porque eu vou colocar no culto infantil. Eles têm um material de culto infantil, se o pessoal Olha quiser que top, cara. pesquisar, é Editora Cristã, Editora Evangélica Cristã, é em São José dos Campos. Eles têm um material muito bacana. E eles têm uma equipe de mestre que, se as igrejas entendessem, eles teriam discipulados de alto nível. Aula não era teologia. O editor-chefe da editora, ele falou assim uma coisa, a teologia ela só foi inventada quando a igreja parou de ensinar. Quando a igreja parou de ensinar, aí começou a se reunir os grupos de teólogos. Não tenho nada contra a teologia. Mas a Sim. questão é o quê? Hoje, você fazer um curso de teologia, uma faculdade de teologia, são pessoas que, não, eu quero me dedicar a isso, então eu vou estudar. Mas o ensino da palavra é para a igreja toda. Era para a Uhum. igreja toda. Então, quando eu vi essa editora, eu encontrei uma mina de ouro. Por quê? Porque os caras trabalharam a vida toda estudando as escrituras para ter um material de excelência. E o que eu fiz? Eu posso me aliançar com vocês? E eles são extraordinários, que eles entregam mesmo assim, tá aqui, se você tá com dúvida nisso, você busca nisso, tem esse livro. E aí eu comecei a ter um ministério de ensino na igreja Olha que mais top. maduro, com uma visão, sabe, bacana. E eu falo, é isso que eu vou aplicar para a igreja. Só que aí o que acontece? A igreja, ela ficou muito tempo dividida nisso. Então hoje, para você ensinar, resgatar novamente, tudo tem um desafio. É mais demorado, né? Sim. Então, assim, se as igrejas, por exemplo, eu tenho hoje a aliança com a igreja Betel, do Clodoaldo. Cara, a equipe do Clodoaldo, do pastor Não, os caras é Clodoaldo, fera. o Os Richard, o caras é Léo. fera. Eu ligo para eles, vem tomar um café aqui com a gente conversa, a gente ora. Semana passada eu entrei em contato com o Clodoaldo, ele veio aqui, sabe, a gente conversou. Isso traz vida, isso faz você entender que é um reino, não é placa. E aí, Uhum. se a igreja do Senhor entendesse isso, não só em Poá, o Brasil hoje estaria de uma forma Totalmente extraordinária, diferente. totalmente. Verdade, cara. E eu achei muito legal porque, assim, no começo do ano a gente teve esse Descend. Você ficou sabendo do Descend? Sim, sim, E foi falado algo lá sobre envio, né? A ideia lá deles era missões, era envio. E aí eu comecei a meditar sobre tudo que estava acontecendo lá no Descend. Depois começou, logo na sequência, começou a pandemia, cara. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, cara, não é possível que veio gente de outro país, pessoas do Brasil todo, falando sobre envio, sobre missões. E aí Deus me tá com uma pandemia, enfia todo mundo dentro de casa, cara. sim, E sim, aí eu comecei a entender, cara, que assim, Deus trouxe a gente para um tempo da gente se trancar realmente dentro de casa e orar. Mateus 6,6.
sim, O que eu entendi, quando começou a pandemia, Deus falou bem grande comigo, Mateus 6,6. É tempo de fechar a porta e orar no secreto, e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Cara, antes, o que eu entendo é que assim, esse tempo da pandemia foi quando surgiu a ideia das lives. A Mabel, que está participando da live, foi a primeira pessoa que entrou hoje, inclusive, foi a primeira pessoa que me deu a ideia de fazer sim, essas lives. E começar esse projeto de despertar mesmo as igrejas de Poá. Eu não tenho autoridade para falar, para dar, como posso dizer, dar uma ordem sim, pastoral para as igrejas, porque eu não sou pastor, eu não tenho essa autoridade, não me foi dado essa barreira, para passar essa barreira. Mas eu entendo que Deus me deu algo há 8 anos atrás, cara, que Deus me deu algo que seria um isqueiro, sabe, como um isqueiro. Deus me deu um isqueiro na mão, que era para incendiar essa galera. E eu sim, entendo que a gente chegou o tempo da gente começar a colocar em prática tudo isso que a gente já sabe, né? Porque sim, assim, isso que a gente está falando não é novidade. Isso que a gente está sim, falando de avivamento, cara, acho que a palavra mais antiga do evangelho é avivamento. Do é, evangelho, né? Da igreja evangélica, acho que a palavra mais antiga é avivamento. E eu sim, acredito que chegou o tempo da gente começar a colocar em prática. Aquilo que você comentou do pessoal de Mogi, que eles têm o Juct e tal, que é junto às igrejas, e, cara, eu meio que me espelhei muito nessa ideia deles. E a minha ideia agora, assim que terminar as lives, você vai ser a primeira pessoa a saber, e quem vê a live também vão ser os primeiros a ficarem sabendo. Assim que terminar, Deus me deu uma outra direção. Assim que terminar as lives. A live vai terminar com o Diogo, cara. Ele tá até inclusive assistindo a gente. Ele é da Batista Emanuel. que legal. Assim que terminar, a gente vai começar a fazer o. E se o meu povo orar? Sim, E aí eu vou começar a chamar o pessoal para oração. Eu vou começar a passar de igreja em igreja para a gente marcar uma data e eu quero, sabe, para a gente orar uma vez por mês, que seja, pegar uma data e falar assim, ó, que dia do mês que a sua igreja não tem uma programação diferenciada? Ah, terça, quarta, quinta, sexta, segunda. Cara, sim. então nessa data uma vez por mês, a gente vai se ajuntar e vai orar. Você quer participar? E aí nessa a gente começar a trazer esse despertar, cara, pra gente aí a gente estando junto em oração, nós estando junto em oração, eu acredito que a gente começa a dar esses pequenos estalos de unidade, esses pequenos estalos de comunhão, e aí a gente vai começar a participar mais. Porque assim, a unidade é muito bacana, mas eu posso ser um com você para pintar a parede. Aí eu Sim, vou lá, pego uma parede, você pega a outra, a gente pinta tudo, cada um vai para um lado e nos unimos num propósito. sim, Mas comunhão, é eu saber como a gente tá, enquanto a gente tá lá pintando, eu perguntar, cara, você tá bem? Sua família? Você tá precisando de alguma coisa? Cara, eu posso te servir com mais alguma coisa depois que a gente terminar aqui? Cara, seus filhos estão legal? Tá precisando de alguma coisa na sua casa? Sabe assim? E aí a gente estreitar laços, as igrejas estreitarem laços. Cara, eu acredito piamente, cara, que a gente está vivendo o tempo do despertar para o Brasil. Não é o meu projeto, pelo amor de Deus, não é isso. É o projeto do reino. E não é esse projeto que está fazendo o despertar, mas eu acredito que chegou o tempo, sabe? Da gente avançar. sim. Assim, ó, ontem eu ministrei uma Falei pra palavra caramba. aqui. Ah, é bem. Ontem eu ministrei uma palavra aqui, cortou um pouco. Tá, o sinal tá direitinho aí, tá? Tá, tô te ouvindo bem, não tá travando não. Tá Gente, bom. tá travando algum dos dois aí? Se alguém puder me avisar, pode ir? Você travou só um pouquinho só, mas já voltou já. Tá. Mas vamos lá. Ontem eu ministrei uma palavra e eu falo para você que essa palavra tá queimando meu coração hoje o dia inteiro. Em João 6, Jesus ele fala sobre a unidade de uma multidão. Hoje se fala muito da multidão, né? Porque a gente deslumbra um avivamento na multidão. Mas Sim, esse texto ele nos faz entender o que realmente a gente tem que começar. Se a gente quer começar uma unidade, é como você falou, tem que se unir um
onde há dois ou mais reunidos, e assim aconteceu. Mas a gente se deslumbra muito com a multidão, e não é errado, né? Todo mundo quer ver você fazendo um evangelismo com uma multidão, você fazer um evento, um congresso, e ter multidão. Mas em João 6 fala sobre a primeira multiplicação de pães. E ali havia uma multidão que estava ouvindo Jesus falar, e Jesus operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E a hora foi passando, né? E os discípulos não tinham nada a oferecer. Os discípulos eles não tinham nada. A Bíblia é clara que eles não tinham pão e peixe. O pão foi encontrado lá no tá meio dando uns terra aí, ó. Né? Com um jovem. Amém. Então, começou ali então a pergunta, ó, é melhor, acho que em Mateus fala que o discípulo chegou para Jesus e falou, é melhor despedir dessa multidão. Mas em João, fala que Jesus olha para Felipe e diz assim, Felipe, quantos denários para alimentar essa multidão? Ele fala, ó, se tivesse 200 denários, seria o suficiente para alimentar. Então, Jesus ele vê ali o que? Ali tem dois grupos de unidade, vamos dizer assim. Tem a multidão e tem Jesus e os discípulos. Jesus está unido com a multidão, por isso tem sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus está unido com os discípulos, porque ele está ensinando, ele tá discipulando eles. E aí, o que Jesus faz? Jesus opera o milagre, Jesus multiplica os pães, é um dos milagres mais extraordinários, os cestos se enchem e tal. Só que depois Jesus manda os discípulos irem para o outro lado da margem, e Jesus não vai, Jesus vai se despedir da multidão. E aí o que acontece? Os discípulos passam por uma tempestade, e aí Jesus encontra eles, anda sobre as águas, e eles chegam do outro lado. A multidão faz o quê? Depois que elas comeram o pão, elas vão pela beirada da margem e chega até onde Jesus está. E eles se espantam, né? Dizendo, nossa, Jesus não entrou no barco, e como que ele está no barco com esses discípulos? Eles ficam assustados. E Jesus então olha para aquela multidão, novamente, e ali tem dois grupos de unidade, a multidão e os discípulos. E aí o que Jesus diz para eles? Diz, ó, vocês estão à procura de pão, mas esse pão, vocês vão ter fome. Eu sou o pão da vida. E ele começa a falar sobre... Primeiro ele começa a falar sobre o pão. Ele começa a falar sobre o pão que alimenta, que as pessoas não vão ter fome, não vão, né, ter sede. E Jesus começa a falar. E aí, em João 6:34, fala que eles então perguntam a Jesus. Eles pedem a Jesus, me dê deste pão para sempre. Esse é o pedido deles e é essa palavra que me impactou. Me dê deste pão para sempre. Quando nós falamos para sempre, nós estamos falando de eterno. Amor para sempre, é infinito, vamos dizer assim, não pode ter fim. E a única coisa que a gente tem certeza absoluta que não tem fim é a vida eterna. E o amor de Deus, né? Mas a vida eterna. Então, Jesus é o único caminho da verdade e da vida. E a vida é eterna. Então eles pedem, a multidão está reunida ali, e eles pedem, dizem, Senhor, me dá deste pão para sempre. E Jesus então olha para eles e diz, eu sou o pão da vida. E Jesus se apresenta como o pão da vida. Eles estão sedentos por um pão para sempre. E Jesus está dizendo, eu sou esse pão eterno. Eu sou esse pão para sempre. Só que quando Jesus ele fala isso, o que acontece com a multidão? A multidão se dispersa. Eles começam a murmurar, eles começam a dizer, não, essa palavra é muito dura. E eles começam a ir embora. Começa a desfazer a multidão. E aí o que Jesus olha para os discípulos? Tipo, vocês Fica querem... só os 12, vocês querem ir, vai junto também. Né? E aí o que Pedro confessa? Né? Mais para frente, Pedro confessa que para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra? Só tu tens as palavras de vida eterna. Palavra que me leva para sempre. Que me faz ter um destino eterno, um propósito. E o que me chama a atenção é essa palavra, quantas pessoas pedem o pão para sempre. É a nossa geração hoje, nós somos uma igreja que a gente pede por Jesus, na nossa casa, nas nossas vidas e tudo. Mas, Tiago, será que a gente está pedindo certo? Será que a gente entendeu que Jesus, ele é o pão da vida? Ou será que nós não estamos procurando a igreja como um lugar para suprir nossa necessidade?
Onde Eita. nossa vaidade, nosso ego. Então eu entro Paulada na no igreja, Kengo, mano. eu oro a Deus dizendo assim, Senhor, me dá deste pão. Mas que pão que eu quero? Eu quero um trabalho bom, eu quero uma família, eu quero uma esposa, né? Tem pessoas que oram, eu quero um filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é um pão que é passageiro. É perecível, né? Vai acabar. Exatamente. Agora, o que é para sempre? É eterno, é Jesus. Então, o que a gente entende com essa palavra? Será que nós não estamos orando a Jesus, dizendo, Senhor, eu quero desse pão para sempre? Mas a gente está achando que é o pão que supre nossas necessidades. Não é o pão que realmente nos leva à eternidade. Você está conseguindo entender? E quando Uhum. essa multidão se dispersa, mostra que essa multidão não estava unida com Jesus. Elas estavam interessadas naquilo que Jesus tinha a oferecer. Então, aonde a igreja, e eu coloco com muita autoridade nisso, eu coloco a terra fértil, eu coloco as igrejas, o que está nos levando à unidade com Jesus? Às vezes é o entretenimento, às vezes é algo que eu tenho uma necessidade, eu tenho alguma coisa para suprir, e aí eu recorro a Jesus. Mas quando eu como desse pão, eu fico dependente desse pão físico, sabe? E quando Deus fala não para mim, aí eu já fico chateado, aí eu já desanimo. Se o irmão não me dá a paz do Senhor, eu já fico Já chateado. quero desviar, não quero ir mais pra igreja. Outra igreja, eu já não falo. Então aí a unidade começa a ser quebrada. E por que ela começa a ser quebrada? Porque nós fomos atrás de um pão físico. Nós fomos atrás de coisas que não é para sempre. Então, hoje, as multidões que estão se reunindo, elas estão muitas vezes procurando algo que não é para sempre. É um evento, é uma memória de fotos, é um avivamento superficial. E está na hora da gente, como igreja, buscar o pão da vida. É Jesus mesmo. E é Ele. Ele já deu tudo que Ele tinha que dar para nós. E agora a gente tem que entregar a nossa vida por inteiro. Então, essa palavra tem queimado no meu coração. Essa palavra ela tem queimada no meu coração hoje. Ontem eu ministrei essa palavra. Porque Jesus, quando vê a multidão se desfazer, você não vê Jesus desesperado. Ele Triste, olha, né? Tipo, não, fica comigo, né? Tipo, não, ele virou pra gente e falou, não, pode ir também. não, vocês querem ir também? E aí os discípulos falam, não, eu quero ficar com vocês. E aí quando você fala da gente estar na pandemia, eu vejo que é o tempo do cenáculo. Sabe o que é? A gente fechar as portas e a gente orar intensamente até que o sopro venha. E aí o sopro vai vir na minha casa, vai vir na sua casa, vai vir na Amém. quem está aqui assistindo a live, e a gente vai se unir. As placas elas vão cair. Vão E aí cair. nós vamos ter ministérios de danças proféticos que vão, sabe assim, com propósito. E aí não vai ser só na Presteriana da Graça, ou só na Betel. Vai ser em todas as igrejas, vai ter esse ministério. O ministério de evangelismo, o ministério que acolhe moradores de ruas. A igreja vai estar fazendo isso. E aí Vai eu ser falo, relevante, né, cara? aí as pernas, aí a gente vai voar. Por isso que Abacuque ele fala, eu vou ser como uma corça, né? E eu vou voar a lugares altos. Então o que ele está dizendo? Eu estou trazendo leveza. O reino de Deus é isso. Então, espero que estou ministrando aquilo que Deus ministrou no meu coração ontem. Nossa, Nós você é estamos louco, fortíssimo, cara. o pão Tô que quase não, falando em línguas aqui, rapaz, você é doido. nós estamos correndo atrás do pão que não é para sempre. E o pão que é para sempre é Jesus. Então, tá na hora da gente. Aí vai começar a unidade, Thiago. Porque aquele que come do pão para sempre, ele entende que não tem placa, que não tem ego, é vidas. É vidas. Você falou algo. Desculpa, pode terminar. Aí você vai Pode ver, terminar, rapidinho, desculpa. só para concluir, você vai ver como Felipe, né? Eu acho extraordinária a passagem quando Felipe encontra, Deus direciona ele ao eunuco ali, né? E aí eu falei isso esses dias aqui na igreja. O Espírito Santo fala para ele assim, ó, vai ali. E Felipe, ele estava fugindo da perseguição. E quem sabe ele poderia dizer assim, Senhor, me arruma uma carona para mim mais rápido. E aí, de repente, Jesus
direciona ele àquela carroça. Ele diz, ó, encosta naquela carroça. Quem sabe eu ou você pensaria assim, glória a Deus, Deus preparou Uma a nossa carona. carona. O Uber chegou. Só que quando ele se aproxima da carroça, o que acontece? Ele começa a ouvir que ele está lendo Isaías. E aí o que acontece? Ele tem que ministrar aquele eunuco. Ele pergunta, você sabe o que você está lendo? Você está entendendo? Ele diz, não, nunca ninguém me explicou. E ele entra ali na carroça e ele começa a explicar. E aí o que acontece? Aquele eunuco é impactado com aquela palavra e diz assim, o que me impede de ser batizado? De ser batizado. Né? Felipe, ele não disse assim, ó, espera aí que eu preciso pedir uma permissão lá para a igreja de Jerusalém, para os oficiais. Então espera a carroça, ou vamos você precisa fazer um... Peraí, você vai fazer um curso pré-batismo, preparatório, de 6 meses. Aí o que acontece? Ele faz o quê? O Felipe olha para uma poça, olha para um lugar que tinha água e diz assim, nada, vem aqui. E quando o Felipe batiza aquele eunuco, sabe o que acontece? Ele não vai embora de carroça. Deus envia ele para outro lugar. Assim. Ele é trasladado, irmão. Você é doido. Será que eu e você, numa situação dessa, a gente não ia agradecer a Deus por uma carroça? E Deus estava dizendo para nós assim, ó, eu quero fazer assim com vocês. Eu quero levar você de uma ponta para outra, porque o meu evangelho tem pressa. Eu quero vidas. E a gente está pensando assim, Deus proveu um carro para mim, e aí para mim ir para minha igreja, e às vezes esse carro é uma ambulância para você socorrer pessoas. Deus me deu uma casa, e a garagem é um ponto de pregação que vai transformar seu bairro. Então assim, você vê que o pão que a gente está comendo, às vezes o pão que a gente está comendo não é o para sempre. A gente tá indo com ideias erradas, cara, eu concordo. Então, você assim, falou algo. Se eu te Fala. Se eu te perguntar, você prefere andar de carroça ou ser transladado? Trasladado, né? Então, mas andar de carroça é o mínimo da obediência. E ser transladado é um alto nível de uma igreja obediente. Isso que a igreja primitiva viveu, entendeu? Amém. Agora pode Forte, falar. Cara. Nossa, você é louco, que é isso? Quero aceitar esse Jesus aí. Não dá pra sempre. Nossa, forte, foi bênção, cara. Você falou algo que me chamou muita atenção. Qual pão a gente está pedindo? Às vezes a gente nem sabe qual pão a gente está pedindo. As igrejas falam muito sobre avivamento, falam muito sobre diversas coisas. E muitas vezes a igreja não faz ideia do que está falando. Porque quando a gente fala de avivamento, a palavra avivamento, ela vem do avivare, né? De aquilo que estava morto passou a ter vida. Estava morto e viveu. E assim, é bonito, é lindo essa palavra, só que ela significa literalmente uma nova vida. E quando a gente está falando de avivamento, a gente está falando, tipo, cara, eu vou viver minha vida diferente. Eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus projetos, eu vou abrir mão do meu casamento. Eu não tô falando de separar, de divórcio, mas, tipo, meu sonho é casar. Cara, eu abro mão do meu sonho de casar para viver Cristo. Sim. Eu abro mão do meu sonho de ter um carro, de ter uma casa, de ter um bom emprego, de ganhar dinheiro pra caramba, pra ir lá pro Himalaia, pregar lá pros caras. Entendeu? Avivamento, cara, a gente tem pedido coisas sem saber o que a gente está pedindo. E por que a gente não tem recebido? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Exatamente. Né? A multidão pediu errado para Jesus. Eles queriam mais uma multiplicação de pães. E mais para frente Jesus fez. Mas o que Jesus estava mostrando ali, que ele era o pão da vida. Né? Então, os discípulos... quando Jesus encontra os discípulos ali, os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Aonde que ele abre os olhos dele? Parte o pão. Enquanto Jesus, eles abrem a visão. Eles olham e falam, é Jesus. Então, o que acontece, Thiago? Como você falou, mas eu tenho que renunciar a isso e tal. Hoje a obra de Deus... para o reino ser anunciado, ele tem muitos desafios. É impossível você dizer que um missionário em Moçambique ele não precise
de estrutura, ele não precisa de recurso financeiro, ele precisa, tem o William e a Tati, que são um casal extraordinário, que moraram em Moçambique, hoje eles estão lá em Fortaleza, esperando tudo essa pandemia passar para retornar lá. É necessário ter o recurso financeiro, é necessário ter carro, é necessário ter famílias ali, para que a obra de Deus se cumpra. A questão é o quê? É que isso muitas vezes está acima daquilo que realmente é o propósito. É relevante. Hoje nós estamos falando sobre unidade. E a unidade, ela está no pão. Ah, mas o pão no quê? Que nos supre a nossa necessidade? Não. No pão que é para sempre, que é Jesus Cristo. Então, a nossa unidade não está numa placa de igreja. A nossa unidade não está numa doutrina. Que a minha doutrina é diferente da sua. A nossa unidade está em Cristo. E é aí que muitas vezes a gente está pedindo errado. Por quê? Porque a gente está pedindo unidade para Deus em tantas outras coisas. E a unidade é em Jesus. Foi por isso que os discípulos olharam e falaram, não, vou ficar aqui. E eles ficaram, e o que aconteceu? Eles foram a igreja primitiva. Né? Eles foram batizados com o Espírito Santo, eles viveram sinais, prodígios e maravilhas. E eu creio isso, eu oro para que os meus filhos possam viver isso, eu oro para que a igreja possa viver isso, que a gente possa vivenciar isso na cidade de Poá. Eu morei em Suzano, eu morei a minha vida toda em Suzano, faz 5 meses que eu mudei para Poá, até devido ao instituto, a correria, tudo. Eu amo a cidade de Poá. Eu amo a cidade de Poá. Eu vejo, sim, que a cidade de Poá é uma cidade que foi muito machucada, sabe? Uma cidade que hoje muitas pessoas preferem se membrar em igrejas que são de outras cidades para, sabe, não ter envolvimento de conhecido, de escola, essas coisas. Uhum. Então, a Poá se tornou uma cidade muito limitada. Mas eu creio que assim como isso Deus ministrou quando a igreja Terra Fértil nasceu. Assim como a cidade de Poá ela é conhecida pela água que flui, sabe, do solo de Poá, a cidade de Poá também vai ser conhecida por uma água viva que também flui da cidade. Eu creio. Entendeu? Então Deus ele está levantando esses projetos como o seu, como outros projetos, não para que um seja diferente do outro, mas que esteja o mesmo propósito, é o pão. Completares, né? Complementares um do outro. Então é o pão, então nós vamos juntos com o pão. Amém, cara. Mais uma pergunta. Como fazer para que a igreja seja relevante na sociedade, no bairro em qual está inserida? No bairro, na cidade? Como ela pode ser verdadeiramente relevante na sua cidade? Eu gosto dessa palavra relevante porque eu aprendi ela com você. Essa eu aprendi com você. Eu falo que é muito difícil viver isso, mas assim, nesses 10 anos eu tenho lutado. Não negociar o inegociável. Então, então isso sempre está na minha mente. Eu vivi Vou até anotar essa. Eu vivi uma situação. O ano passado nós não conseguimos fazer o Dia da Alegria. E aí muitas pessoas dizem, não fez, ficou chateado, não teve como fazer. Não, nós não fizemos porque nós não tivemos abertura para fazer, nós não tivemos espaço. E nós vivemos uma situação assim. Uma pessoa chegou para nós e diz, eu consigo tudo que você precisar na Praça dos Eventos, tudo, eu consigo para você. Porém, a gente precisa fazer uma parceria. A gente precisa fazer aquela aliança. Sabe aquela aliança? Aquela proposta indecente, né? Isso. E aí, assim, eu não tive muito assunto. Eu simplesmente disse assim, eu não consigo fazer isso com você. Primeiro, que a política, ela é passageira. Então, hoje você tem um presidente, daqui 4 anos ele pode se reeleger, mas 8 anos ele não está mais. Ele se aposenta, aí é outro, e assim vai indo. Mas a igreja não. A igreja, ela permanece para sempre. Ela não é passageira. Então, quando eu
negocio isso e eu falo, não, eu preciso dessa parceria para que eu faça um evento, eu estou dizendo que a igreja, ela se condiciona a essa situação. E eu fico vulnerável, porque eu faço uma aliança com alguém que é passageiro. Então, se essa pessoa passar, a igreja passa junto. A igreja não consegue voltar, só se ela fizer outra aliança e outra aliança. A gente precisa entender que a igreja, ela é para sempre. Até que Jesus volte, ela vai permanecer aqui na cidade de Poá, pregando o evangelho, e pode Ela é se para sempre, porque levantar. depois ela vai estar no céu, adorando a Deus. Ó, você vê, a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristão. Mas não significa que não tem nenhum cristão. Tem muito cristão lá, orando, Sim. dentro das cavernas, sendo perseguido. Por quê? Porque a igreja, até que Jesus volte, a igreja ela está de pé. Existe aqueles que não se curvaram diante de Baal. Você está entendendo? Então, assim, se eu não fiz um evento, eu não fiz o Dia da Alegria o ano passado, esse ano não vai dar devido à pandemia, não significa que 2021 não faça. Pelo contrário, vamos fazer. Por quê? Porque a igreja vai permanecer. Mas pastor, mas se o político X não ganhar? Não importa. Sabe por quê? Porque a nossa função é orar por eles. Abençoar eles para que eles tenham uma governança aqui, um governo próspero. Mas assim, a Indiferente igreja... de qual for, eu concordando com a visão dele ou não, eu tenho que abençoar ele. Só que a igreja, ela tem uma autoridade acima. Você está entendendo? Então, Com o que certeza. acontece? Se você pegar lá a igreja católica, aonde a igreja primitiva ela perdeu e virou a igreja católica romana? Quando ela negociou o inegociável. Com Se você Roma. pegar a reforma de Martim Lutero, o que ele combateu? Esse negócio, porque era um negócio de poder. Era negociação. Então a igreja ela tem esse poder aqui, os governantes têm esses, os ricos têm esse. Então a igreja sempre estava envolvida ali. E hoje, muitas igrejas evangélicas, elas estão condicionadas a isso. Por isso que elas não se expressam, por isso que elas não fazem ação. Então por quê? Porque estão muitas vezes amarrados. Então, o que eu falo, para uma igreja ser relevante, nós não somos perfeitos, mas a gente está sendo aperfeiçoado. Aqui a gente tem uma frase aqui na igreja que define a visão da igreja, né? Nós somos imperfeitos, vivendo a perfeição em Cristo Jesus. Então, assim, quem é perfeito em nós é o pão, é Jesus. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas eu entendo que o quê? Para uma igreja ser relevante, ela não pode negociar o inegociável. Então hoje Nossa, a gente tem muitas igrejas. Eu salvei essa aí. Tem muitas igrejas de destaques. Mas muitas dessas destaques, elas já negociaram muito os seus princípios. E aí, assim, vem quem quer e vamos... E vai boi. Isso assim. é ruim, cara. Isso é ruim demais. Porque assim, um pastor que eu tive, ele falava algo que eu achava muito legal. Ele falava assim, ó, nem tudo que parece estar dando certo significa que Deus está ali. Exatamente. E nem tudo que parece que está dando errado significa que Deus não está ali. Exatamente. Isso. É o que você falou, as pessoas negociam coisas que não deveriam negociar, reino, falando em ministério, reino, e aí você vê igrejas super lotadas, igrejas enormes e igrejas, sabe, não que tenha problema a igreja ser grande, não é isso, e nem toda igreja grande, ela negociou coisas que não deveriam, não é isso que eu tô dizendo, mas aquela que errou, ela sabe que ela errou, e porque Deus não deixa a gente no engano. Ele sabe que ele errou cara, e aí tá super grande, você olha e fala, nossa, que ministério lindo. E naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome, expulsamos demônios, fizemos prodígios, maravilhas e milagres. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Cara, se eu vou numa igreja que tá rolando tipo uma unção, expulsando demônio pra todo lado, e gente curando, e morto levantando, lá, cara, Deus tá ali. Sim. E aí Deus vai olhar e falar, cara, nem te conheço. Então, assim, a relevância da igreja, eu vejo que está nisso. Nós não podemos negociar a autoridade da igreja, né? Eu creio que Deus ele está movendo, ele está fazendo, eu louvo a Deus por isso, né? Assim, para você ter uma ideia, o Instituto Terra Fértil,
É um projeto, hoje a gente está atendendo 40 crianças, né? Tivemos a pausa aí por causa da pandemia, mas o que é o Instituto Terra Fértil? É um projeto de contraturno escolar. Por quê? Qual que era a minha indignação? Nós hoje estamos falando muito sobre ideologia de gênero, muita coisa, sabe, o que está entrando dentro das escolas. Mas o que a igreja tem feito? A igreja não tem feito nada. Nós nos acomodamos no quê? Que a igreja, a criança, ela vai na escola dominical e ela fica lá 1h30 aprendendo ali, só que a semana toda ela fica 7 horas dentro da escola e mais 4 horas na internet e mais 5 horas na TV aprendendo tudo que você imagina. E aí, no domingo, 1h30, ela vai lá no Ministério Infantil, ou às vezes tem igreja, por exemplo, é só para a criança não atrapalhar o culto, aí ela vai lá para a salinha, faz um desenho e pronto. Aí a gente começa a olhar e fala assim, Tiago, nossa, mas a igreja não está tendo resultado, as crianças estão ficando adolescentes, estão se perdendo. O que acontece? E foi aí que entrou a minha indignação. Eu falei, mas peraí, a igreja, eu tenho aqui a igreja, o salão aqui, ela tem que ficar aberta de segunda a segunda. As igrejas hoje têm estrutura, tem telão, tem sala, tem mesa, tem tudo do bom e do melhor. Falei, e tá fechado só para culto de quinta-feira e domingo? Não, não tá certo. E aí o que nós começamos a fazer? O Instituto Terra Fértil é um contraturno escolar, né? Atendemos hoje crianças de 5 a 12 anos. E qual é o propósito? Ensinar a Bíblia. Ensinar a criança a entender assim, tudo que ela ouvir, ela buscar. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, por exemplo, caderno. O que é caderno? O que a Bíblia fala sobre caderno? Vamos lá. E aí ela vai começar a entender como que Moisés escreveu lá os primeiros textos. Nas tábuas, nas pedras. Paulo escrevia o Novo Testamento, até chegar no caderno. Então está na Bíblia. Então, assim, eu não estou fazendo ele se tornar religioso. Eu estou falando para ele entender que a palavra de Deus é o início de tudo. É o pão. Eles terem princípios, né, cara? Exatamente. E aí o que acontece? Hoje a gente tem aula de circo. Então, o projeto do circo, o que a gente fez? A gente fez as crianças serem evangelistas. Né? Então, assim, a gente foi numa ONG e atendemos 25 crianças de manhã e 25 à tarde. Montamos um circo com as crianças e fomos nessa ONG. Essas 50 crianças, elas nunca tinham ido num circo, Tiago. E nós fomos lá e ministramos para eles, e eles ficaram emocionados. E aí no final, eles montaram uma mesa para a gente tomar um café junto, e aí as nossas crianças se juntaram com as crianças lá, e foi algo tão bacana, sabe assim, tão Glória precioso. A Deus, cara. A gente tem aula de Libras, a gente tem aula de musicalização, conseguimos uma parceria com a Natação Golfinho, com a natação para as crianças, aula de literatura, para as crianças aprenderem a ler as escrituras, tantas aulas, mais algumas aulas, reforço escolar, nós colocamos aqui. Qual que é o propósito? Para a criança não ficar em casa? Não. Agora, a gente estava atendendo de quarta a sexta, 3 horas por dia. Então, a criança que ela aprendia a Bíblia 1h30 no domingo, ela está aprendendo 9 com mais 1h30, 10 horas e meias por semana, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios, Amém, sobre os missionários europeus, sobre aqueles que foram martirizados, sabe? Assim, eles começam a entender. A gente falou sobre a Bíblia de Gutenberg, fala, caramba, eles não sabiam. Então, a gente tem muitas coisas que tem que começar desde criança, inculcar. Legal. E aí, qual que era a minha visão? Uma escola. Com a estrutura que tem, e abrisse as portas para receber as crianças da comunidade, a gente ganharia aí as crianças de Poá, os adolescentes de Poá, para Jesus. Que iam virar os jovens, que iam virar os adultos. Famílias, e aí você vai indo. Então, assim, Pastor, agora... peraí, preciso te interromper. A gente tem 1 minuto para encerrar, vai cair a live, ela cai. Faz uma oraçãozinha pra gente antes de acabar. Tá bom. Deus abençoe, eu quero agradecer a todos aí, né, que assistiram, e vamos orar. Pai, obrigado, Amém. Senhor, por essa live. Obrigado, Senhor, porque tenho a certeza que estaremos juntos novamente, estaremos nesse projeto. Senhor, todos aqueles que estão assistindo, que irão assistir,
que o Senhor guarde Em a nome vida de Jesus. casa dele, e que tudo que foi falado aqui, Senhor, o propósito nunca é dividir ou dizer, mas sim, Senhor, unidade, arrependimento, quebrantamento do nosso coração, para que nós possamos viver o pão que é para sempre, Isso. com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, pela vida do Tiago, por esse projeto, é isso que nós te pedimos.